Bora te atualizar também sobre o São Paulo, vou dar todos os detalhes e quanto o São Paulo economiza com a rescisão de contrato com o Dória, zagueiro que não mais pertence ao clube. Bora falar também sobre Thiago Silva, que está de saída do Porto. Será que ele pode pintar no futebol brasileiro? E o São Paulo deve perder nas próximas horas um zagueiro que foi vítima de ameaças de torcedores. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes. E para completar, o futuro de Vitor Sá deve ser no futebol brasileiro. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças. Falo também sobre o futuro de Casemiro. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora trazer detalhes da rescisão de contrato do São Paulo com Dória. O próprio zagueiro se apressou para comunicar em suas redes sociais nessa quinta-feira que não é mais jogador do São Paulo. O vínculo dele com o tricolor se encerra apenas em dezembro de 2027 e ele abriu mão de cerca de 10 milhões de reais. Tudo que o atleta receberia daqui até o final do ano que vem não será pago pelo São Paulo. Foi a forma que o Dória encontrou para rescindir seu contrato de forma amigável. Tudo porque o Dória passou a ser ameaçado. Não só ele, como suas filhas e familiares, depois de falhas no empate 1-1 contra o Milionários na última quinta-feira. Importante registrar que, sem Dória, São Paulo vai ter de apressar a busca por um defensor. Até porque o sistema defensivo já passava por enormes dificuldades por conta de lesões como a do Rafael Tolói e do afastamento de Arboleda. Só para completar, contar que conversei com o Amaury Nunes, que é o empresário do atleta. O Amaury, bastante triste com a saída do Dória, disse o seguinte, abre aspas, todos entendem críticas ou xingamentos ao jogador após um erro, mas daí a começar a ameaçar filhas, familiares e mandar fotos já passou de todos os limites. A ideia do Dória é dar um tempinho na carreira para repensar o que ele vai fazer daqui para frente. Só uma última curiosidade, interpretação / afirmação. Esse tipo de manifestação de torcedores do São Paulo, que se reproduz em vários outros clubes do país, só afasta jogadores importantes do nosso país. E Thiago Silva pode virar reforço de um clube brasileiro. Nessa quinta-feira surgiu o anúncio de sua despedida do Porto, mas calma. Tudo se encaminha para que o atleta de 41 anos de idade, que quase foi convocado para a Copa do Mundo, siga no futebol europeu. O próprio Thiago Silva já se apressou para dizer que não tem a intenção de retornar ao Brasil. Chegaram a especulá-lo, por exemplo, no Atlético Mineiro. Thiago Silva hoje tem duas propostas do velho continente. Uma delas para encerrar sua carreira no Milan. Ele assinaria contrato até junho de 2027 e penduraria suas chuteiras no fim desse vínculo. Essa é a maior tendência do momento. Thiago Silva, que trocou o Fluminense pelo Porto no início dessa temporada, jogou 14 vezes, conseguiu se sagrar campeão nacional e dá para dizer que deixa o Porto pela porta da frente. Thiago Silva ainda pode ser convocado para a seleção brasileira só em caso de lesão de algum dos jogadores convocados para o sistema defensivo. O Carlo Ancelotti já havia deixado claro que conta com a experiência do Thiago Silva, embora tivesse suas preferências. Se algum dos atletas convocados se machucar, Thiago Silva pode ser chamado. E já dá para cravar o destino de Casemiro, capitão da seleção brasileira. Apesar de várias especulações de que ele poderia jogar no São Paulo, dá para cravar que o próximo time do atleta é o Inter Miami, equipe onde joga Lionel Messi. O acordo foi selado nas últimas horas e prevê uma assinatura por 3 temporadas. Importante registrar, porém, que o Casemiro vai ter de contar com a saída de um dos jogadores extra-classe do clube para ter direito a um salário acima da média, acima dos padrões. Casemiro, que ganha na Premier League algo próximo a 10 milhões de reais por mês. Se ele não conseguir se colocar nesses 3 salários extra-classe, ele vai precisar ganhar no máximo $1.800.000 por ano. Os 3 jogadores acima desse patamar do Inter Miami são Lionel Messi, Depou e Bertarami. Possível que o Bertrame acabe por deixar o Inter Miami muito em breve para que o Casemiro assuma essa função. Jogador que já havia acenado com a possibilidade de procurar uma liga menos competitiva, afinal de contas a idade chega para todos. O que você pensa sobre o Casemiro? Ainda acha que dá para imaginá-lo jogando em alto nível no futebol brasileiro? O convocaria para a seleção brasileira? Usa o espaço para comentário, já registra a sua opinião, beleza? Informação importante, Vitor Sá está propenso a jogar no futebol brasileiro. O atacante de 32 anos de idade, que tem contrato com o Krasnodar somente até junho, recebeu proposta para prorrogação do seu vínculo na Rússia. Mas nesse momento, Vitor Sá está mais interessado em ouvir propostas do Brasil do que prosseguir no futebol russo. Já havia contado para vocês que ele e toda a sua família são são paulinos fanáticos e o tricolor é sim uma opção real.
mas não dá para descartar outros clubes. Ele chegou a conversar recentemente com Botafogo, Corinthians e Vasco da Gama. A ideia do Vitor Sá, por estar livre, é continuar mantendo o patamar financeiro dos tempos de Rússia, algo acima de R$1 milhão mensais. Os clubes brasileiros tentam convencê-lo a aceitar uma redução para que ele possa ter um contrato um pouco mais longo por aqui. Temporada do Vitor Sá no Krasnodar, de 29 jogos, 5 gols e 1 assistência, não atua desde 21 de março por causa de uma lesão. Só para completar, em relação ao atacante que joga como ponta esquerda ou ponta direita, ele surge na base do Palmeiras, passa por Áustria, Wolfsburg, Al Jazeera, Botafogo, até se mudar para o Krasnodar. E o zagueiro Dória pediu para rescindir seu contrato com o São Paulo. O comunicado aconteceu nesta quarta-feira, dia seguinte a falhas do atleta no empate 1-1 do São Paulo contra o Milionários pela Sul-Americana. O Dória foi bastante ameaçado nas redes sociais, mas não parou por aí. O que o levou a pedir a quebra do contrato de forma amigável com o São Paulo foram as ameaças contra suas filhas e também familiares. Dória entendeu isso como um basta, não aceitou e quer deixar o clube. Importante registrar que o Dória havia sido contratado em janeiro, com vínculo até dezembro de 2027, e o pedido não poderia ter vindo em pior hora. É que o São Paulo hoje tem inúmeros problemas com o sistema defensivo. A Arboleda, por exemplo, está afastado de forma definitiva do elenco depois de sumir por um mês. O Tolói está machucado e o São Paulo sem o Dória deve ter até a janela, até a pausa para a Copa do Mundo, apenas 3 defensores para jogar. Já estou incluindo inclusive o Osório, que é atleta das categorias de base. Osório, Sabino e Alan Franco são as possibilidades para o técnico Dorival Júnior. O Tricolor ainda tentou convencer o Dória a permanecer, mas o atleta parece irredutível. A tendência é que a quebra do contrato seja anunciada ao longo da quinta-feira. Desde que foi contratado, foram 11 partidas e 1 gol marcado. Foi titular nos últimos 5 jogos contra o Ringues, Corinthians, Juventude, Fluminense e Milionários. Havia falhado no Milionários, havia falhado também contra o Fluminense. O fato de ter apenas 4 partidas permite ao Dória sonhar em jogar com outro clube brasileiro depois da Copa, mas o que eu consegui apurar com seu representante é que o Dória pretende deixar o Brasil. A saideira sobre o tricolor André Marques, ex-diretor do TikTok na América Latina, é o novo diretor de marketing do São Paulo. Bora entender como é que vai se dar o trabalho dele. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e comentar sobre o que quiser. A gente se encontra. Tchau. Alexandre Souza, reforços no São Paulo, Nicola. Tem alguém no radar? O São Paulo deve fazer 4 contratações na metade do ano, tá? E o fato de o Arboleda não ter sido reintegrado é mais um indício de que zagueiro faz parte da lista de reforços. Deixa eu só acrescentar com uma informação do Arboleda. Existe uma percepção no São Paulo de que o Arboleda não será convocado para a Copa do Mundo. E aí, mais uma forma de mostrar que aquele comportamento absolutamente indisciplinado, absolutamente pouco profissional do Arboleda vai ter um custo muito caro. Logo de cara ele foi multado em 1 mês do salário, ele perdeu 1 mês do salário, ou seja, perdeu cerca de R$1 milhão. Quando voltou, foi afastado do elenco e vai seguir treinando em separado, e agora essa possibilidade real de não disputar a Copa do Mundo pela seleção do Equador. Alguma novidade sobre BYD no tricolor? Éder, é bom que você tenha calma em relação a esse negócio. E aí, só para explicar, essa negociação entre BYD e São Paulo existe desde o ano passado, mas nesse momento não há nem diretor de marketing no São Paulo. O Eduardo Toni pediu demissão do cargo depois que começaram a especular que ele estava fazendo coisa errada na comissão, quando na verdade o pagamento da comissão do contrato da Unimed era de 10%, como é de praxe no clube. E aí a política fez com que ele pedisse as contas. O cara pediu para ir embora, e ainda não há um novo diretor de marketing do São Paulo. Foram vários os nomes especulados, o último deles do Toninho Correia, que não deu certo. Já haviam falado no diretor de marketing no Bahia, que também não avançou. Então, sem o diretor de marketing, é difícil imaginar que possa haver qualquer avanço. Contrato com a Mondelez, que é a dona do BIS, só se encerra em dezembro, enquanto isso, o São Paulo tem R$25 milhões garantidos com a Mondelez. Só para completar sobre o São Paulo, e eu contei com exclusividade nessa semana, que o São Paulo fechou 2 acordos já aprovados pelo Conselho Deliberativo, que podem colocar nos cofres do clube, nos próximos 5 anos, R$100 milhões.
são até 75 milhões com a Unimed e são até 25 milhões com a GSM. A Unimed vai ser patrocinadora no uniforme do São Paulo. O acordo inicial é de 3 anos e 45 milhões, mas há a possibilidade de prorrogação por mais 2 anos, que totalizariam 75 milhões, são 15 milhões de reais por ano. Já a GSM passa a ser a nova parceira do São Paulo com comidas e bebidas, tá? Então você vai a um show ou você vai a um jogo lá no Morumbis e a empresa que vai cuidar dessa parte é a GSM. São 15 milhões de reais garantidos nesse contrato de 5 anos e a expectativa muito factível de faturar outros 10 milhões de reais com o passar do tempo. Então, cerca de 100 milhões devem cair nos cofres do São Paulo. O Levi Souza, Nicola, existe alguma chance de o Marco Aurélio Cunha ser presidente do São Paulo em vez do Caboclo? O Caboclo é um dos nomes especulados pela oposição. Eu estou desconfiando que essa história é meio que para preservar outros possíveis nomes, como, por exemplo, o do Pinotti. Sobre o Marco Aurélio Cunha. Estava rodando uma rede social, procurando vídeo, assistindo coisas e tal, e aparece o Marco Aurélio Cunha explicando o porquê de não se candidatar à presidência. Ele fala que há necessidade de fazer muito esforço e politicagem, e prometer isso, prometer aquilo, e ser bacaninha com caras que você não tem afinidade nenhuma, e ele não está disposto a esse tipo de situação. Ele acha que o Conselho do São Paulo, enfim, ele está bem desgostoso com a política do tricolor. E a percepção que eu tenho é de que ele não quer encarar essa necessidade de ter que fazer política atrás de política. O Marcos Alves quer saber se o Dorival quer zagueiro, sim. Especialmente com a não reintegração do Arboleda, vai haver a necessidade de chegada de um zagueiro. Silmar Lima. Boa noite, Nicola. E tricolor, só notícia ruim? Silmar, cara, ontem um empate com o Milionários foi bastante frustrante, né? Pior presença de público do São Paulo na temporada. Foram 15 mil pessoas, até o torcedor do São Paulo parece estar meio que largando. O que é triste pra caramba, né? São Paulo tá fechando com um ponta. Seria o Vitor Sá? A pergunta do e-book Variados é interessante. Faz tempo que eu não falo com o empresário do Vitor Sá. E aí é legal você me fazer essa lembrança, porque eu mando a mensagem pro cara. Ótimo. Muito bom. Boa noite. Tudo bem por aí? Alguma novidade sobre o Vitor Sá? O Vitor Sá é um atacante cujo contrato se encerra em junho, ele pertence ao Krasnodar. O Krasnodar foi vice-campeão da Rússia, perdeu o título nas rodadas finais para o Zenit. E a verdade é que, com esse vice-campeonato, o futuro do Vitor Sá está indefinido. Mandei mensagem aqui para o empresário dele, tendo resposta sobre o atacante, eu já conto para vocês. Renato SPFC. Pelo amor, Nicola, fala que o Dória nunca mais vai jogar pelo São Paulo e o São Paulo vai contratar vários jogadores. Pois é, o Dória teve uma atuação ridícula no empate 1-1 contra o Milionários, ele que dá a pichotada que resulta no gol do Milionários, e ele quem faz o pênalti que quase permite ao Milionários vencer. O cara perdeu o pênalti e o São Paulo segurou o empate. Não fosse por esse empate, eu teria ganho uma bolada bacana ontem. Mas o empate também acabou me salvando numa outra sugestão de aposta que eu já havia dado para vocês.